O Drive AMS é um projeto europeu que analisa dados e barreiras para melhorar o uso de antibióticos, para, em vez de corrigir cada prescrição, passarmos a mudar o comportamento por trás das prescrições. Os antibióticos foram, durante décadas, uma das ferramentas mais importantes da medicina moderna. Mas hoje, a sua utilidade está ameaçada pela crescente resistência antimicrobiana. O uso adequado dos antibióticos é, por isso, um imperativo e deve ser garantido a partir de intervenções colaborativas. Chamamos a essas intervenções Antimicrobial Stewardship, ou simplesmente AMS. Um programa de AMS tem alguns requisitos. O primeiro é criar uma equipa. Geralmente é uma equipa liderada por médicos, peritos em antibioterapia, microbiologia, farmacologia clínica, que se interliga com enfermeiros, farmacêuticos, especialistas em controle de infecção, em dados e em implementação. É indispensável o apoio, validação e cooperação com a direção e chefias hospitalares. Precisa também de estrutura e de algumas intervenções que devem ser montadas para funcionar de forma transversal. Estrutura de formação de profissionais, formulário hospitalar e capacidade de restrição do uso de alguns antibióticos, protocolos institucionais sobre o uso racional de antibióticos, capacidade de produzir dados, avaliar quantidade e qualidade de uso antibiótico, feedback aos serviços, apoio informático. Um programa de AMS constrói-se passo a passo, cresce com a experiência da equipa e adapta-se à realidade de cada hospital. Para além destas atividades transversais, o trabalho diário de uma equipa de AMS também inclui um apoio a nível individual, ou seja, aconselhamento caso a caso, que é feito de diferentes formas. Por exemplo, com revisão diária dos antibióticos de uso restrito, ou com abordagens mais em proximidade, como o aconselhamento personalizado em casos clínicos de infecções complexas ou por agentes difíceis de tratar. Ou de forma organizada, com a discussão sistemática dos doentes sobre a antibioterapia de alguns serviços específicos. Ou até com programas de avaliação presencial de doentes selecionados, por exemplo, focado em doentes com bacteremia. É um trabalho necessário por transformar a cultura da prescrição de um hospital. Com estes programas, queremos melhorar o tratamento de cada doente individual e também melhorar a prática de todo o serviço. Porém, para alguns problemas estruturais, recorrentes e crónicos, há outro tipo de abordagem mais eficaz. É aqui que entra o Drive AMS, um processo mais lento, dirigido a objetivos específicos, que parte dos dados e tem como objetivo alterar comportamentos de forma duradoura. Se chamarmos ao aconselhamento diário os ciclos rápidos de AMS, estes são os chamados ciclos lentos, projetos de melhoria contínua que correm em paralelo ao trabalho diário. Para entender como uma intervenção comportamental pode mudar práticas e melhorar resultados, olhemos para um exemplo real. Em 2023, através do projeto Drive AMS, quisemos perceber onde estávamos a usar antibióticos de forma menos adequada. Usámos a ferramenta Global PPS para fazer um retrato de um momento, como se fosse uma fotografia do uso de antibióticos no hospital. O que descobrimos foi claro: o ceftriaxone era um dos antibióticos mais utilizados. Uma auditoria revelou que em mais de metade das situações havia alternativas melhores, sobretudo no tratamento de pneumonias na medicina interna. O hospital já tinha um protocolo de referência. Nas pneumonias da comunidade, o ceftriaxone deve ser reservado apenas para casos de alergia e nunca como primeira escolha. Definimos então indicadores para medir o problema e acompanhar a mudança: qualidade da prescrição, percentagem de doentes com pneumonia que foram tratados com ceftriaxone, quantidade, segurança. Medimos estes indicadores antes da intervenção. Estes dados de base permitiram mostrar a dimensão do problema e depois avaliar a eficácia da intervenção. Mas chegar a esses dados foi, por si só, um desafio. É preciso escolher bem a fonte, definir critérios claros e garantir que os doentes certos sejam incluídos. No nosso caso, focámo-nos nos doentes com pneumonia da comunidade em medicina interna. Identificámo-los através da codificação diagnóstica e conseguimos extrair automaticamente da base de dados do hospital informações como dias de antibiótico,
uso de ceftriaxone, altas e óbitos. Mesmo assim, parte do processo teve de ser feita manualmente. Uma revisão caso a caso, para garantir a qualidade dos dados. Definimos também critérios uniformes, como por exemplo, só avaliámos a prescrição depois da primeira observação pela medicina interna. Se um antibiótico iniciado na urgência fosse corrigido logo após a admissão, isso era considerado uma prescrição correta. O equilíbrio foi essencial. Recolher dados suficientemente rigorosos, mas sem tornar o processo impraticável. Depois quisemos perceber o porquê por trás dos números. Falámos com médicos, ouvimos equipas e identificámos os fatores comportamentais que explicam o uso excessivo de ceftriaxone, o desconhecimento do protocolo, o hábito de manter a prescrição feita na urgência e a falta de consciência sobre as desvantagens do fármaco. Mas encontramos também forças a favor da mudança, motivação, espírito de equipa e apoio institucional. Com base nisso, desenhámos uma intervenção simples, direta e próxima. Pequenas visitas de 15 minutos a cada aula de medicina interna. Nessas conversas, partilhámos as evidências, explicámos as desvantagens do ceftriaxone e reforçámos a importância de rever ativamente as prescrições vindas da urgência. Mostrámos os dados iniciais e comprometemos-nos a dar feedback contínuo sobre os resultados. E funcionou. A intervenção foi eficaz, segura e, o mais importante, colaborativa. O sucesso foi apresentado como um sucesso coletivo, resultado do trabalho e do compromisso da equipa de medicina interna. Fornecer dados claros e mostrar o impacto real ajudou a reforçar a mudança e a garantir que ela se mantém ao longo do tempo, porque a melhoria não termina com a primeira vitória. O feedback contínuo, a revisão dos resultados e o reconhecimento dos desvios asseguram a sustentabilidade e o crescimento de qualquer programa AMS. No fundo, é isso que define uma intervenção bem-sucedida: mudar comportamentos, consolidar boas práticas e criar uma cultura que aprende, melhora e evolui. Para isso é necessário integrar na infraestrutura e na norma aquilo que foi adicionado com a intervenção e determinou o resultado positivo. E fora do hospital, o que pode ser feito? Que ingredientes precisamos reunir para promover o uso racional de antibióticos também fora do hospital? Tudo começa, mais uma vez, com os dados. Nos cuidados de saúde primários, o que normalmente temos à disposição são números e quantidade de antibióticos prescritos. Mas saber quanto se prescreve não chega. É preciso saber como se prescreve, ou seja, medir não só a quantidade, mas também a qualidade da prescrição. Isso pode ser feito de forma mais exaustiva, por exemplo, por auditorias, ou menos exaustiva, por exemplo, comparando códigos de diagnóstico com um tipo de antibiótico prescrito, com uma percentagem de fluoroquinolonas para infecção respiratória. Mas os dados por si só não mudam comportamentos. É preciso criar comunicação, ou seja, uma rede de partilha entre equipas. Idealmente, essa comunicação deve acontecer no local da prática clínica, cara a cara, onde as decisões são tomadas. Quando falamos em comunicação, referimos-nos a formação em temas centrais ao uso de antibióticos, discussão do problema-chave da prescrição de antibióticos, feedback regular de dados sobre a prescrição de antibióticos, avaliação das barreiras às melhores práticas, efetivar a implementação das mudanças dirigidas aos determinantes comportamentais. Estando assegurada esta estrutura, podemos planear intervenções de melhoria de qualidade. Tal como visto no exemplo do hospital, estas intervenções devem ter objetivos claros escolhidos a partir dos dados, ser dirigidas às barreiras específicas que levam ao problema em causa, ter como alvo a alteração sustentada dos comportamentos, poder ser avaliadas ao longo do tempo com indicadores qualitativos, partir de uma definição robusta de boas práticas, por exemplo, sendo apoiadas em normas. Nos cuidados de saúde primários, os problemas de prescrição a resolver vão ser diferentes dos hospitalares. Os antibióticos usados são distintos e o contato com os doentes é feito de forma diferente. É geralmente um contato curto, em consulta, e não um contato prolongado ao longo dos dias, como acontece no internamento. Exemplos de problemas a abordar com estas intervenções podem ser o tratamento excessivo de bacteriúria assintomática, o uso inadequado de quinolonas em infecção respiratória, o uso de antibióticos para infecções víricas respiratórias, a duração excessiva de tratamento antibiótico em infecções respiratórias. Para além disso,
Para sustentar a eficácia das intervenções, é necessário pensar no papel da comunidade. Neste contexto de cuidados de saúde primário, o doente é um fator importante. A eficácia da comunicação com o doente pode ser uma das barreiras a abordar nas intervenções. O sucesso destas intervenções é facilitado se for claro para os doentes o que são antibióticos, quando é que são úteis e por que é que o seu uso é danoso. Criar na comunidade ideias como as seguintes: o antibiótico por vezes é necessário, mas tem consequências. Cada dia adicional de antibiótico prejudica a saúde do doente e da comunidade. Evitar o antibiótico é proteger-me a mim e proteger a comunidade. Mesmo que exista infecção, vigiar sem antibiótico pode ser uma opção válida. É legítimo perguntar ao médico se há alternativas ao antibiótico. Colocar o doente a par do trade-off da antibioterapia tem benefícios, mas tem sempre riscos, mesmo quando o seu uso é adequado. É um mal necessário. Não prescrever ou parar um antibiótico é mais fácil quando um doente percebe que antibióticos também causam dano. Deixa de ser uma negação e passa a ser um ato de cuidado. Assim, utilizando todas estas ferramentas, infraestrutura de comunicação com os profissionais, feedback de dados, desenho de intervenções comportamentais guiadas por dados e interação com a comunidade, podemos promover o uso racional de antibióticos. Não caso a caso, mas sim de forma sistemática, sustentável e passível de ser medida.